Fala pessoal, Ah, decidi fazer uma aulinha agora, meio que uma aulinha de criação, tá? Pra gente ir construindo algumas frases e vendo como que alguns elementos como conectores assim são aplicados na frase, como é que a gente transforma afirmações em perguntas, e assim por diante, tá? Então, por exemplo, vamos começar com essa frase aqui. Se eu quisesse dizer que essa família é feliz, né? Vamos dizer que essa é a minha família, tá? E eu gostaria de dizer que a minha família é feliz. Você poderia falar assim, ó, my family. Deixa eu, deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra. My family. Eu quero falar da minha família, certo? Mas eu quero usar um adjetivo. Qual é o adjetivo? Happy. Happy. Então, my family, e eu sei que o adjetivo é happy. Como é que eu conecto essas duas coisas? Com o verbo to be, né? Então, o verbo to be, qual que seria que eu teria que usar? My family é como se fosse, não é she, não é he, é it, né? É ela, mas não é de mulher. Então, não dá para usar she, é it. Como a gente viu na outra aula lá, o verbo to be que se usa com com it é o is. Então, isso aqui seria my family happy. My family is happy. Alright? Legal, show de bola. Ah, agora imagina assim, que eu quero fazer uma pergunta para isso aqui ser a resposta. Como é que eu faria uma pergunta disso? No inglês, quando a gente tem o verbo to be sendo utilizado, esteja ele no presente ou no passado, ou, ou em outro tempo verbal, para eu fazer uma pergunta isso aqui, eu tenho que simplesmente reposicionar o is. Eu pego o is aqui, ó, e jogo ele para frente, tá? Então aqui ficaria a pergunta. Então, se isso aqui fosse o começo da frase, is my family happy? Eu poderia responder com essa afirmação. My family is happy. Tá? Beleza. Eu poderia agora fazer uma outra afirmação. Dizer o seguinte. My family. Quero dizer que ela é uma família grande, tem muitas pessoas. Tá? Então, big. My family. My family big. Como é que eu conectaria essas duas coisas? Com o is. Então, ah, então o que eu poderia fazer? Eu poderia escrever assim, ó, my family is happy e my family is big, tá? Mas olha como fica estranho. Is my family happy? My family is happy, my family is big. Não ficaria melhor eu colocar um and aqui? E my family is happy and my family is big. Minha família é feliz e minha família é grande. Já ficaria melhor, né? Ficaria melhor ainda se ao invés de usar my family aqui de novo, eu usasse o it. Para dizer que é ela, como se fosse a minha, como se em português eu falasse, minha família é grande e minha família é grande, não, minha família é feliz e ela é grande, tá? Então esse aqui seria análogo ao ela, né? Só que no inglês. Então, my family is happy and it is big. Só que seria mais legal ainda a gente fazer o seguinte: ao invés de eu falar my family is happy and it's big, eu poderia falar my family is happy and it's big too. Que seria mais ou menos assim, a minha família é feliz e é grande também. Tá? Então se eu quisesse dizer e é grande também, eu poderia colocar aqui ó, o to no final. Quer dizer também no final. Tá? Ou eu poderia usar um also aqui, ó. It's also big. Então minha família é feliz e ela é também grande. Então eu posso dar esse sentido também usando o to no final ou usando o also no meio da frase, tá? O to no meio da frase ali não faz muito sentido. Beleza? Então é isso. Vou deixar aqui pretinho. Opa. Então tá, is my family happy? My family is happy and it is and it's also big.
It's big. Vou deixar o to aqui, que é mais bonitinho. Faz mais sentido. Como é que eu sei que faz mais sentido? Isso aí é experiência. É tu lendo vários textos, assim, e aí tu vê o que, que mais se usa e o que, que menos se usa, sabe? É um processo um pouco inconsciente. Ok. O que, que mais nós podemos fazer? Então aqui eu estou usando um conector, ó, para dizer que ela é isso e aquilo. Agora eu posso dizer algo que ela não é. Tá? Se no português se eu digo a minha família é grande, mas ela não é feliz, tá? Eu poderia, no português eu uso mais, né? Tem algumas palavras em inglês para dar esse sentido de contra, tá? Eu poderia botar aqui, ó, but it's not, vou chamar de família agora de novo. But my family is not rich. O que é rich? Rich é isso aqui, ó. Rich. Tá? Então, my family is happy and it's big too. But my family is not rich. Então, o but dá esse sentido inverso disso aqui. Isso aqui é toda uma continuidade, que é isso e aquilo, e aqui é mais tipo um sentido contrário. Um sinônimo do but seria o however. Tá? Então, eu poderia dizer assim, ó. However, my family is not rich. My family is happy and it's big. Ou aqui eu poderia até tirar o it, ó. E tirar o is. My family is happy and big. Eu até poderia tirar o to. My family is happy and big. However, e aqui eu poderia dizer my family is not rich ou it's not rich. Tá? Show de bolas. Agora eu vou criar uma nova afirmação aqui, ó. Esquece o texto anterior. Eu quero dizer que a minha família mora em Florianópolis, tá? Então eu quero falar da minha família. O que eu quero? Qual é o verbo que eu quero usar? É o verbo to live, né? O verbo sem estar conjugado com ninguém. E mais o que faz parte da minha sentença? Opa, isso aqui está muito grande. É o Florianópolis. Deixa eu transformar isso aqui no padrão. Beleza. Então, Florianópolis. Olha, são esses dois elementos que eu quero colocar junto numa sentença. Minha família, eu sei do verbo morar, e Florianópolis, né? Então, minha família mora em Florianópolis. O verbo é morar, né? Minha família, se a gente fosse analisar aquele negócio lá do I, you, he, she, he, it, minha família está aqui no singular. Desses três aqui, que são os pronomes do singular, o que mais se adequa aqui é o it, né? Então é it. Então o verbo, quando eu vou conjugar com it, que é o verbo to live, ele vira lives no passado, né? Então my family, no passado não, no presente, my family lives. Ganha um Szinho, conforme a gente falou na outra aula. E perde o to, tá? My family lives, e aqui eu poderia colocar Florianópolis. Florianópolis. My family lives Florianópolis. Porém, isso aqui faria sentido em português, será? Minha família mora Florianópolis. O que está faltando aqui? Tem alguma coisa que está faltando aqui, né? Para dar um sentido. Mora Florianópolis. Está faltando um em aqui. O nome disso aqui é preposição de lugar. Nome estranho, mas imagina assim, só uma palavra para ajudar a dar o sentido aqui em relação ao verbo e o que vem depois, tá? Mora em Florianópolis. Beleza. Então aqui, ó, my family lives, falta uma preposição de lugar também. Não é para sempre traduzir assim, mas tem muita coisa que é análoga entre as línguas e aí dá para usar o português como referência. Então, my family lives in Florianópolis, tá? Seria essa a preposição utilizada com cidades. Tá bom? Beleza. Então, eu poderia aqui, ó, continuar a frase. Mas eu vou continuar a frase agora com outra pergunta, né? Uma pergunta relacionada com essa
sentença aqui, ó. My family lives in Florianópolis. Como é que eu faria para fazer uma pergunta para isso aqui ser a resposta? 10 minutos. E aí eu termino com isso aqui. Como é que eu faria uma pergunta para isso ser a resposta? Lembra aqui, ó, que com o verbo to be, quando tem o verbo to be, aqui, ó, my family is happy. Para eu fazer uma pergunta com o verbo to be, eu só tenho que pegar o is e trazer para frente e repetir o resto. Só fiz isso, né? Ó, olha a diferença entre essas duas coisas. Só é a posição do is. Aqui, ó, isso aqui é quem está conjugando o verbo, né? Minha família mora. Isso aqui é o resto. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Lives my family in Florianópolis. Tá? Mas não é assim que funciona o inglês. Quando não é verbo to be, eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso colocar o lives na frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar outra coisa na frente, como se fosse um auxiliar. É mais ou menos assim, putz, se eu não tenho verbo to be para botar na frente, tem que botar um auxiliar. Beleza. Aí esse auxiliar, tu tem que saber se a pergunta vai ser no passado ou no presente, tá? Ou até no futuro. Mas a pergunta é mais ou menos assim, ó, tua família mora em Florianópolis? É presente. Então se é presente, é do, tá? Do my family lives in Florianópolis? Então, minha família mora em Florianópolis? Ó, mas agora olha como não faz muito sentido essa pergunta, né? Eu vou mudar esse my por your. O your é sua, tá? Então, aqui, ó. Your family lives in Florianópolis. Sua família mora em Florianópolis. Aí que seria a pergunta: Do your family lives in Florianópolis? Beleza? Então, essa seria a pergunta dessa afirmação aqui. Ó, perceba que a estrutura ficou igualzinha. Ó, daqui para cá ficou igualzinho. Só teve o do na frente. Beleza? Então o processo qual que é? Ver se na frase tem o verbo to be. Se não tem, vai ter que ter um auxiliar novo, que é o do, o verbo do, tá? E ele vai ter que vir na frente de todo o resto. E aí depois tu mantém. Beleza? Então essa é a lógica. E aí tem mais um detalhezinho aqui, tá? Mais um detalhezinho aqui. Quando eu vou fazer uma pergunta, aqui, ó, na afirmação, esse verbo aqui ele ganhou o S, né? Porque ele está conjugando aqui your family, que é o it. Quando eu vou fazer uma pergunta e aí eu uso um auxiliar, agora o auxiliar que vai se modificar e não mais o verbo. Então eu já trago essa modificação para cá. O verbo do, quando ele está conjugando o she, o he ou it, ele vira does, ele ganha o e e o s. E aí, como eu já mudei esse aqui, o verbo não precisa mais mudar, ele fica normal. Então essa seria a estrutura final da pergunta. Does your family live in Florianópolis? Tá? Então, de novo. You play soccer. Essa é a afirmativa. Quero fazer uma pergunta. Se eu quero fazer uma pergunta, you play soccer, continua a mesma coisa, porque não tem verbo to be, só tem que vir alguém na frente. A pergunta é no presente, né? Eu quero perguntar se tu joga futebol. Então é o do, tá? Essa questão aqui do S agora não mudou nada, porque antes o verbo quando está conjugado com U, ele não ganha S ou S, né? Só quando o sujeito é he, she ou it. Então aqui continua dessa forma. Então essa seria a pergunta, do jeito final. Do you play soccer? Tá? Agora um outro, ó. Um outro e realmente eu termino. Afirmativa, ó. It's raining. It's raining. It's raining, tá com verbo to be, não vou usar esse. It jumps high. Olha só, it jumps high. O verbo jump, to jump, significa to jump. Significa pular. Tá, agora imagine então um cachorro
Dog jumping. Cachorro pulando. Ó. Cachorro pulando. E aí tu fala pra ele, ó. Tu vê essa afirmação, assim, imagina tu vê isso aqui, aí tu fala pro dono do cachorro. Porra, it jumps high. High é alto, tá? Então isso aqui é alto. Então o verbo é to jump, mas como o sujeito aqui é it, o verbo modifica, né? Dependendo do verbo, ele vai ganhar um ES ou só um S. Esse aqui ganhou um ES, esse aqui só S. Isso aqui tem que memorizar, não tem jeito. Então tu falou it jumps high, tá? Agora imagina se tu não tá vendo ele pulando, só tá vendo ele assim, ó. Só tá vendo ele assim. Tu tá vendo, tu tá ali conversando com o dono, tá olhando pro dog, e aí tu quer perguntar se ele pula alto, tá? Então, ó, não tem verbo to be, então eu vou repetir a forma. It jumps high. Beleza. Não tem verbo to be, preciso fazer uma pergunta, vai ter que ter um auxiliar aqui na frente. É no presente? Sim. Então, é meu verbo do, tá? Mas quem está conjugando é o it, e o verbo aqui ganhou um S, né? Agora eu vou ter que trocar. Quem ganhou um Szinho é esse aqui perde. E aí fica assim: Does it jump high? É assim que perguntaria. E a pessoa poderia responder yes or no ou yes. Yes, baby. Yes. It jumps high. Como tu pode ver aqui, it jumps really, really high. Ok? Seria isso por hoje, então. Até mais.